Glória a Deus. Parece que tem uma névoa assim. Parece. É. Não sei se a sombra tá com uma Pode ser. sombra. Pode ser. Vamos ver. Errou? Não. É a nuvem da glória do A Senhor. nuvem da glória, a nuvem da presença. A presença do Senhor está aqui. Eu Amém. creio. Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Bom dia, boa tarde. Você que está acessando começando a assistir essa live, nós vamos falar aqui sobre família e sua estrutura cristã. Amém. Né? Esse é o assunto geral, mas o tema dessa noite é um tema bem importante, né, para a nossa vida, para todos nós, que é a bênção de Deus na família. Né? Então nós precisamos compreender os princípios, Amém. os propósitos de Deus com a família. A família é a casa da bênção de Deus. Né? Então nós precisamos estudar um pouco sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente vive sem a bênção, a gente vive uma vida sem estar abençoado, e nós somos abençoados. Amém. A gente sabe que nós precisamos crer, né, para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nós vamos orar, pedir para Deus falar conosco, para que Deus ministre a nossa vida, para que Deus fale o nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, sim, Pai Senhor, nós entregamos a nossa família, a nossa Amém. casa, a nossa vida nas Tuas mãos, o Teu altar. Sim, Pai. Imploro, Pai, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Amém, Pai. Que a Tua mão seja estendida sobre nós nesse tempo. Fala conosco. Amém, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos ouvidos e olhos para as verdades da Tua Amém, palavra, Senhor. Em nome de Jesus, quebra todo jugo, todo peso, sim, todo Pai. tipo de distração, infestação demoníaca, tudo isso seja quebrado. Sim, Pai. Envia os Teus anjos, Pai, para estar ao nosso redor, ao redor de cada pessoa que nos Amém, ouve, que nos assiste, Senhor, amém. para que todos nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Sim, em nome Pai. de Jesus, abençoa cada um de nós para a glória do Teu nome. Amém, Amém, Senhor. amém. Amém? Nós vamos ler um texto aqui para começar. E para começar, nada melhor do que o livro do princípio, né? Amém. O livro do Gênesis. Também disse Deus, Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Então, essa é a história da criação do homem, né? Mas quando a gente fala da criação do homem, a gente pensa na criação de uma pessoa. E isso está errado, equivocado. Porque a Bíblia diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher Amém. os criou. Então, criou Deus o homem, homem e mulher os criou. Está no plural. Então, o que a gente entende nesse texto? Primeiro, que Deus não criou um ser individualista, não criou um ser totalmente centrado nele mesmo. Amém. Ele criou uma pessoa ou duas pessoas para que elas pudessem se relacionar
Por quê? Porque Deus, ele se relaciona, né? O Pai se relaciona com o Filho se relaciona com o Espírito Santo se relaciona com o Pai. Então existe toda uma dinâmica de família, né? Tanto é que a gente percebe nas Escrituras que Deus é Pai, já começa a ter uma conotação apontando para uma configuração familiar. Verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso aponta para uma família. Quando Deus vai criar o homem, ele não vai criar o homem individualista. Então ele cria o homem para que ele seja uma família. Homem e mulher os criou. E aí a palavra-chave, que é aí que a gente entra no nosso assunto, no nosso core, na nossa chave aqui de Deus, Deus os abençoou. Deus não abençoou Adão. Deus não abençoou Adão. Deus também não abençoou a Eva. Adão não foi abençoado por Deus. Eva não foi abençoada por Deus. Mas quem foi abençoado por Deus? Quem foi abençoado por Deus foi o casal. Amém, amém. O casal foi abençoado por Deus. Então isso já me aponta para mim, pelo menos, né, um cenário tremendo aqui. Deus abençoou os dois, juntos. Deus os abençoou. Amém. E lhes disse, ele deu uma ordem para os dois, né? Multiplicai, né? Frutificai. Quando Deus abençoa o casal, quando Deus envia esse casal para que eles se multipliquem, para que eles frutifiquem, nós entendemos que Deus deu propósito para aquela família. Então toda família tem um propósito. Toda família tem um propósito, e o propósito original de Deus é a multiplicação, a frutificação, que é exatamente a tradução ou significado da palavra bênção. Bará. Amém, amém. A palavra bênção significa multiplicar-se, frutificar, dar bom resultado. Então, quando Deus está abençoando a família, Ele está falando assim, família, vocês vão multiplicar, vocês vão vocês vão prosperar, vocês vão juntos, desde que vocês estejam juntos. Estejam em unidade de propósito, né? Desde que vocês estejam em unidade, vocês vão se multiplicar, vocês vão prosperar. E essa questão da unidade dos papéis, né? Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um, né? Eles são um, assim como nós, casal, somos um. Isso. Só que cada um tem um papel, né? Cada um tem um papel para que isso flua. Exatamente. Essa multiplicação flua, né? E essa bênção de fato aconteça, né? Amém? Então, você percebe, né? O que a pastora Cláudia está falando é importante. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função, o Espírito Santo tem outra função. Né? E a pastora Cláudia está falando, se você quer entrar na imagem e semelhança de Deus, como Adão e Eva tinham essa imagem, né? Você precisa compreender qual é o seu papel dentro da sua família e qual não é o seu papel. Né? Porque senão você vai querer fazer o papel do outro e você vai afastar o cenário de bênção. O cenário da bênção é a família. Né? Então, a família é o destino da bênção de Deus. Deus não abençoa indivíduos. Quantas pessoas estão indo nas igrejas procurando a bênção de Deus? E Deus fala assim, então, eu preciso abençoar a família. Eu quero abençoar a tua família. Eu não quero te abençoar. Eu vou abençoar a tua família, meu irmão. Então volta para a tua família, porque quando você estiver lá dentro, lá eu vou enviar a minha bênção. É lá na família que eu envio a bênção. Mas as pessoas querem sair das suas famílias, querem deixar seus casamentos, querem deixar seus filhos, querem deixar seus pais e querem ser abençoados. Então, Deus não projetou o homem
dessa maneira, para que ele fosse individualista. Deus não vai abençoar uma pessoa. Não é isso que Deus quer, né? Tanto é que quando o homem pecou, ele não pecou sozinho. Ele não pecou sozinho, não foi Adão que pecou. Teve cumplicidade. Não foi Eva que pecou. O homem e mulher, pecaram. A família pecou. Quando a família peca, o propósito de Deus com aquela família, que era multiplicação, se torna mais difícil. Então, assim como a família foi abençoada, depois da desobediência, a família também foi amaldiçoada. Deus fala para Adão: maldita é a terra por tua causa, Adão. Então, a partir de hoje, você vai receber, né, o seu salário, o fruto da terra, com muito esforço, no suor do teu rosto, você vai granjear o teu pão. Então, por que nós estamos cansados? Por que nós estamos esgotados? Por que é tão difícil receber um salário, receber um ganho, receber prosperidade, ter bom resultado em tudo aquilo que a gente empreende? Por quê? É por causa da desobediência, é por causa do pecado. Mas o pecado de quem? O pecado da família. O pecado da família trouxe a maldição para o Adão e para Eva. Você percebe que isso afetou exatamente a capacidade de multiplicação da mulher. Ou seja, a mulher tem a gestação, é algo fantástico, milagroso. Mas Deus fala assim: você vai ter seus filhos em muitas dores. Você vai se multiplicar? Vai, mas você vai multiplicar com dores. Multiplicarei grandemente as dores da sua gestação. Então é importante a gente entender que a família que obedece a Deus junta, ela é abençoada. Amém. Junta. A família que está disposta a se parecer com Deus, a buscar o Senhor em unidade, é uma família abençoada. Mas a família que não quer, que não deseja isso, é uma família destinada a ter todas as coisas com dificuldade, no suor do rosto. Só que Deus não projetou isso. Isso foi algo que nós chamamos para a nossa vida. Amém? Amém. E essa questão, né, do pecado, esse distanciamento, né, de Eva com Adão, que fez Eva pecar e Adão, né, acabar retificando o erro, né, o pecado de Eva, esse distanciamento nos propósitos, nas ações da família, isso faz com que o pecado seja muito mais fácil. Sim. Né? Então, essa questão da unidade, da proximidade, de estar juntos, né, o tempo todo, e não junto apenas, né, fisicamente, mas em unidade de propósito. Isso, exatamente. Para que o pecado não dê espaço nessa casa, né? Aí, isso é muito forte, né? Porque no momento em que eles foram criados, eles eram um. Eram dois. Deixará o homem pai e mãe, e serão os dois uma só carne. Mas quando eles pecaram, já não eram mais um. O que aconteceu, Adão? Foi a mulher. Isso. Não fui eu. Entrou divisão, né? Dividiu ali. O que aconteceu, Adão? Você comeu da árvore que eu mandei que você não tocasse, não comesse? Foi a mulher. Não fui eu. A mulher me deu. Então ali você tem uma cisão, uma divisão. Uma ruptura. Uma ruptura. Né? Parece que passou uma faca entre os dois. E aí um começa a acusar o outro. Um começa a apontar o dedo para o outro. E se tem uma coisa que é comum nos casamentos, é exatamente isso. Olha, ela está errada, não eu. Ele está errado, não sou eu. Só que quando Adão falou isso, foi a mulher
E quando a mulher falou foi a serpente, eles receberam uma palavra da parte de Deus. E a palavra foi: malditos. Vocês perderam a bênção, porque vocês estão divididos, vocês perderam uma característica divina que é a unidade. Ou seja, Deus é triuno, 3 em 1. Deus é um, mas são 3, mas é um. É como nós, né? Como eu, corpo, alma e espírito. São 3, mas ao mesmo tempo um só. Um só. Então, quando Adão acusa a sua esposa, quando Adão aponta o dedo para a mulher e fala assim, é ela, e quando ela aponta para a serpente e fala, é ela, quando acontece essa ruptura, essa divisão entre os dois, entre o casal, automaticamente a bênção deixou o casal, saiu do casal. Então você está casado, você está casada, mas você costuma acusar o seu cônjuge, costuma apontar o dedo para ele, acusando ele de todos os problemas que você está vivendo é por causa dele. Né? Você erra por causa dele. Ele manda você fazer, ela manda você fazer e você faz. E aí você acusa como se você não fosse um com essa pessoa. Então, esse tipo de mentalidade é a mentalidade carnal, a mentalidade natural, mentalidade de quem cometeu um pecado. E aí dentro da multiplicação, uma casa dividida, ela nunca vai subsistir. Então não vai poder ter multiplicação, não vai poder ter prosperidade, frutificação com a divisão. Exatamente. Casa dividida não prospera. Né? Jesus falou isso. Todo reino dividido contra si mesmo não prosperará. Toda casa dividida contra si mesma não prosperará. Aí você sai para trabalhar, meu querido. Você sai para trabalhar, você vai no culto de domingo e você sai para trabalhar. E você trabalha pensando que Deus vai te abençoar, mas se você não estiver junto com a tua esposa em unidade, se vocês não estiverem juntos em oração, se vocês não estiverem juntos em um propósito único, e não cada um por si, Deus por todos, e não meu dinheiro, seu dinheiro, e não essa questão de, né, a gente vai só dividir despesa. Se você não tiver em unidade, não adianta você sair para trabalhar. Por quê? Porque o que você ganhar não vai ter a bênção de Deus. E você vai estar vulnerável, desprotegido. Então é importante a gente compreender esses princípios. Por quê? Porque um casal, ele pode prosperar muito, desde que eles se tornem um. Isso. E se tornar um, não tem a perda da identidade do indivíduo. Tanto que Deus poderia ser Deus apenas, né? Deixar claro isso. Não. Mas é claro que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Ou seja, tem identidade. Sim. E essa identidade tem propósito. A unidade não é a perda da identidade individual. Não. Eu não deixo, né, de ser eu mesma porque eu estou unida com ele. E ele não deixa de ser ele porque ele está unido comigo. Exatamente. Mas a força, o complemento é que nos torna uma família. Né? Não existe uma família de uma pessoa só. Exatamente. Por isso que a mulher saiu da costela do homem. E quando o homem foi chamar a mulher, quando o homem foi nomear a mulher, que Deus trouxe a mulher para o homem e falou assim, olha, estou te trazendo uma companheira, como é que você vai chamá-la? Que nome você vai dar para ela? E o homem falou assim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará varoa porque do varão foi tomado. Então, a consciência, a revelação de unidade já estava na mente de Adão. Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa revelação tem que estar presente no teu coração. Isso. Tem que estar presente no coração da tua esposa. Ou seja, vocês são um. Né? E a Bíblia fala que o homem ele tem que tratar bem a sua esposa. Por quê? Porque ninguém nunca, né, machucou a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida. E assim, quando uma pessoa se machuca, né?
tem atitudes de se mutilar, de se machucar, é sinal de que ela não está saudável. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento em que há cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que cuidar de você mesmo. Quer cuidar de você mesmo? Cuida da sua esposa. Quer cuidar de você mesma? Cuida do seu marido. Cuida do seu marido, cuida da sua esposa, porque você vai estar se cuidando. Amém? Então, vamos seguir em frente aqui. Deus não muda. Deus não muda. Deus criou o homem e a mulher. Deus abençoou o casal, não abençoou Adão, não abençoou Eva. Deus abençoou o casal, mas o casal perdeu o cenário da bênção com o pecado. Em Gênesis capítulo 12 diz assim, versículo 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, olha só como Deus não muda, né? Um pouquinho antes dessa história, a gente vê a história de Gênesis capítulo 9, onde Deus chama um homem chamado Noé. Ele fala, Noé, você é um homem justo, temente a Deus, eu vou te dar um projeto, você constrói uma arca, por quê? Porque eu vou destruir toda a carne sobre a terra. E Deus deu a arca para Noé construir. Noé constrói a arca. E o que tinha dentro da arca, irmão? O que tinha dentro da arca? Família. Noé não estava sozinho naquela arca. Amém. Noé levou sua esposa, levou seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, grava bem o que eu estou te falando. Na família existe livramento do juízo. Amém. Existe livramento do juízo. Se você estiver dentro da família, você vai estar livre, coberto, protegido de muitos males sobre essa terra. A família é o lugar onde você vai estar protegido. A arca foi entregue para Noé, não, foi entregue para a família de Noé. E não só para a família de Noé, como para a família dos animais. Os animais também, eles entraram macho e fêmea. Você percebe um padrão divino? Deus mandou macho e fêmea entrarem na arca. 2 de cada espécie. Além de Adão e a sua esposa. Né? Sem e a sua esposa. Cão e sua esposa. Jafé e sua esposa. Você só está percebendo, irmão, que Deus não muda. Deus quer família. Deus não quer indivíduos. Deus não quer abençoar uma pessoa. Deus não quer, olha, Deus vai te abençoar. Não vai, é mentira. Deus vai abençoar teu casamento, meu irmão. Deus vai abençoar você enquanto você estiver com seu pai, com a sua mãe, enquanto você estiver em família. Ah, pastor, mas eu sou sozinho. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu recebi uma palavra uma vez na igreja de uma pessoa que falou assim, você nunca vai ter família, porque você nunca conviveu em família. Você é isolado, você é sozinho. Você é muito sozinho. Você não tem conceito de família em você. E aí eu virei as costas, né, aquele bate-papo. Na mesma hora Deus falou para mim assim, ó, eu faço com que o solitário viva em família. Deus, primeiro papel que Deus faz na sua vida é, se você estiver sozinho, é te colocar no meio de uma família. Por quê? Porque é na família que tem livramento, é na família que tem salvação, é na família que tem proteção. Tem bênção, multiplicação, frutificação. Na família, meu irmão. A família que vai dar esperança para você. Enquanto você estiver isolado, enquanto você estiver, não, eu não quero entrar em nenhuma família, você está indo contra o próprio Deus. Deus sempre vai te levar para a família. Sempre. Por quê? Porque ele falou para Abraão, em ti serão benditas as famílias. Famílias.
Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim, a gente vê o que está acontecendo, né, no mundo, a questão do isolamento, exatamente para colocar uma semente de distanciamento, de afastamento de todo mundo. E isso não é por acaso. Isso tem todo um efeito espiritual. Exatamente. E a família, ela precisa estar em unidade. Em unidade. Como que Satanás quer destruir a bênção de Deus? Ele quer destruir a família. Então ele cria as brigas, as confusões, os divórcios, separações, rebeldias, filhos que abandonam seus pais, pais que abandonam seus filhos, maridos que traem suas esposas, esposas que traem seu marido. Isso tudo traz o quê? A destruição da família. Com a destruição da família, não tem como a bênção repousar. A destruição da família destrói o cenário que a bênção tem que repousar. Então, Deus abençoa a família. Deus abençoa a família de Noé. Deus abençoa a família de Abraão. Então, Abraão foi chamado para ir para uma terra onde ele não sabia para onde ele estava indo, mas obedeceu a Deus. E quando ele obedece a Deus, no capítulo 22, 16, diz assim: E disse Deus, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha só, Deus está marcando a família de Abraão. Ele está marcando o legado de Abraão. E legado, herança, promessa, isso tudo só acontece mediante a família. Você nunca vai ter uma herança se você não estiver ligado em uma família. Você nunca vai ter um legado se você não estiver ligado em uma família. Porque assim, meu querido, a herança não nasce comigo. Ela veio de alguém e ela vai ser transmitida para outra pessoa depois de mim. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é esse. É que a família ela seja o canal da bênção na terra. É como se fosse um rio. A família é como se fosse um rio. Uma família, uma linhagem familiar, ela vai ser o rio onde a água da bênção vai escoar e cada geração vai sendo abençoada no seu próprio tempo. Foi isso que Deus falou aqui. Ele falou, eu jurei por mim mesmo. Ou seja, eu vou abençoar a sua descendência, vou dar vitória para a sua família, para todo mundo que ainda vai nascer. Agora, grava bem isso, irmão. Quem está na linhagem de Abraão é abençoado. Quem não está na linhagem de Abraão não é abençoado. Se você quer ser abençoado, você tem que estar numa linhagem. Se você quer ser abençoado, você tem que estar numa família. Então, se você está brigado com a tua família, brigado com seus filhos, seus pais, sua esposa, eu aconselho que você comece a retornar para a reconciliação entre vocês. Porque Deus não vai te abençoar. Ele vai abençoar sempre a tua família. Sempre Ele vai abençoar a família. E olha só, né? Pode falar. Não, pode falar. Fala. Não, eu fiquei pensando agora, né? Me veio isso agora. A palavra não registra que Adão e Eva brigaram entre si, né? Eles não brigaram, eles simplesmente se acusaram e ficou por isso mesmo. Não houve um rompimento, né? Tanto que eles tiveram continuidade.
Então, assim, às vezes, é lógico que foi um pecado grave, né? Porque foi a única coisa que Deus falou para eles não fazerem. E às vezes a gente rompe com a nossa família por coisas tão pequenas. Adão e Eva teria tudo, né, para ter zerado ali. E ter rompido ali, ter acabado tudo ali, né? E Deus ter começado tudo de novo. Com eles. Com eles ou sem eles, né? Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, de alguma forma, eles erraram juntos, mas eles superaram juntos essa situação, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, de alguma maneira, eles superaram juntos. E a família, por tantas coisas que acontecem, ela também precisa aprender a se unir e superar juntos todas as dificuldades. Exatamente. Todas as situações. Essa unidade, né? Essa questão de, olha, eu tô rompido por poucas coisas, não vale a pena, gente. E a gente está vivendo, né? Numa iminente situação, num iminente risco de perda de alguém na família o tempo todo. Nós estamos numa situação de crise. Não vale a pena esse rompimento, essa separação, esse distanciamento. Não haverá bênção. Não haverá multiplicação, não haverá multiplicação da saúde, não haverá multiplicação do bem-estar. Você está comprometendo o futuro. Exatamente. Na história de Israel, né, tem uma palavra chamada jubileu. O jubileu é uma coisa muito forte, porque Deus, ele na lei que ele deu para Israel, a lei, né, que Israel deveria obedecer, né, nessa lei, ele estabelece um prazo de 49 anos, a cada 49 anos, no 50º ano, né, todas as heranças, todas as bênçãos destinadas para cada uma das 12 tribos de Israel, a cada 50 anos elas deveriam voltar para cada uma das 12 famílias de Israel. A cada 50 anos, no ano do jubileu, se você tivesse perdido a herança, se você tivesse perdido a casa, o terreno, as ovelhas, se você tivesse perdido totalmente a sua prosperidade, no 50º ano, e você tivesse pobre, tivesse sendo escravo de alguma família, sozinho, no 50º ano, Deus ordenou na sua palavra que se restituísse, Amém, não para você, mas para a tua família, toda a herança perdida. amém, Deus falou assim, vai voltar para a família. Ah, mas eu comprei faz 10 anos, vai voltar para a família, você tem que dar para a família. Você não vai vender para a família. Você vai dar essa casa que era deles, não era daquele cara ali. Era daquela família, vai voltar para aquela família. Então, a cada 50 anos, a bênção de Deus, a conquista que Deus tinha dado para aquela família, tinha que retornar para aquela família. Por quê? Porque quando, imagina, uma fazenda, uma terra, voltando para aquela família, toda a família tinha que voltar a se reunir naquela fazenda. Ou seja, Deus estava sempre preservando a família unida e preservando a bênção dentro Amém. da família. Na história de Israel, é o ano do jubileu. Era quando os escravos eram libertos. Quando todas as dívidas eram perdoadas, literalmente. Mas eu estou devendo muito, então você está perdoado, você vai ter que voltar lá para a tua terra, para o meio da sua parentela, fazer o caminho inverso de Abraão. Por quê? Porque a bênção de Deus sobre a tua vida, ela é uma lei, ela é um decreto. Ela não é uma conquista tua, é uma lei de Deus. amém, Deus destinou aquela terra para Manassés, Manassés vai ficar com aquela terra. Ah, mas ele vendeu para o Efraim. Efraim, devolve para o Manassés. É para eu devolver ou para vender? Para você devolver. É para você devolver. Por isso, quando a gente lê alguns textos bíblicos,
né? Que diz assim, que o ímpio depositará na conta do justo. A gente fala, mas o que é isso, né? Aí eu, né, capitalista, século XXI, cabeça de individualista, estou pensando que um monte de ímpio vai depositar na minha conta. Não vai. Vai depositar na conta do justo. Quem é o justo? É aquele que faz justiça. O que é justiça? Justiça, meu irmão, é repartir. Jubileu é tempo de repartir. Sobre a vida dessa pessoa, ela vai receber bênção. Por quê? Porque ela está juntando as famílias. E está devolvendo a herança para as pessoas e para as famílias corretas. Amém? Então, Deus determinou que a cada 50 anos a bênção retornasse para aquela família. Retornasse para aquela família. Porque o que Deus decretou, a bênção que Deus decretou sobre a família, não é revogada. Não pode ser revogada. Ah, mas espera aí, Deus, só um minuto. Essa família aqui fez muita besteira. Essa família gastou tudo com jogo, com bebida, perdeu tudo no jogo. Perdeu tudo porque administrou errado. Deus fala, não, mas eu abençoei aquela família. Amém. Eu jurei por mim mesmo. Eu jurei por mim mesmo. Eu não volto atrás no meu juramento. Se essa família não for abençoada, eu não sou Deus. Então eu estou perdoando todos os erros que elas cometeram. Eu estou perdoando todas as falhas que essa geração cometeu. E eu estou restituindo Amém. A bênção sobre a família. Então a bênção de Deus, meu querido, ele está na família. E Deus, com o jubileu, ele tá apontando o seguinte, eu vou resgatar as heranças perdidas. Amém. Amém? Então, se você está tentando prosperar sozinho, você está no cenário errado. Corre atrás sozinho para você ver o que acontece. Nada. Agora, se você estiver junto em família, aí você vai perceber que a bênção de Deus, ela vai repousar sobre a tua vida. Amém? Amém. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, Cristo nos resgatou Amém. da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, esse texto aqui é um texto muito poderoso, porque ele está dizendo que Cristo, o próprio Senhor, Jesus, ele nos resgatou da maldição da lei. O que é um resgate? Um resgate é como se você tivesse sacado alguém de um cativeiro. O que Jesus fez naquela cruz, meu querido? Ele te sacou de um cativeiro. O cativeiro da lei, da maldição da lei. Então, na lei existiam dois lados da lei. O primeiro lado era o lado das bênçãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, então as seguintes bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, versículo 1 até o 14. Do versículo 15 em diante está escrito assim, mas se você desobedecer, se você tendo ouvido a voz de Deus, você desobedecer, as seguintes maldições virão e te alcançarão. Então, na lei, existem bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições. Cristo te resgatou do quê? Da maldição. O que ele deixou? A bênção. Cristo se fez maldição no teu lugar. Cristo se fez maldição no meu lugar. Então, ele fez isso para quê? Para que a bênção de quem? E ele coloca o nome do Abraão. A bênção de Abraão. Então vamos olhar para o Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Em ti, Abraão, serão benditas as famílias. Famílias.
Jesus te resgatou para que você pudesse viver em família. E vivendo em família, você fosse abençoado. Amém? Então, as pessoas que vão para a igreja para tentar prosperar, para ter uma palavra de vitória, enquanto a família não estiver formada, enquanto a família não estiver unida, enquanto a família não estiver coesa, a família estiver sendo ali uma só, como que a bênção vai se instalar? Imagina Deus abençoando o marido, mas não abençoando a esposa. O marido vai deixar a esposa, meu querido. Ou não? Você acha que os divórcios acontecem por causa de quê? Acontecem por falta de dinheiro ou por excesso de dinheiro. As pessoas se separam quando elas têm falta de grana e se separam quando tem muita grana. Aí vira briga. E aí um quer ganhar mais que o outro. Então Deus não vai abençoar só um. Deus vai abençoar quando ele entender que a bênção dele não vai destruir o teu casamento. Por isso a unidade vem antes da bênção. Amém. Imagina Deus dando dinheiro para você se separar da tua esposa. Imagina Deus te dando dinheiro para você pagar um advogado para pagar o divórcio. Você acha que ele vai fazer isso? Você acha que ele vai te dar uma arma para você apontar para a tua cabeça e apertar o gatilho? Não. Papai não vai fazer isso com você. E nem comigo, graças a Deus. Amém. Papai vai nos tratar na medida em que nós o deixarmos ele nos tratar. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém? Então, vamos ler primeiro, 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus? Quantas promessas há de Deus? Tem nele, em Jesus, o sim. Jesus é o sim para as promessas de Deus. Jesus é o amém, assim seja, para cada promessa de Deus. Mas as promessas de Deus, a palavra que abençoa, que parte da boca de Deus, ela é destinada para as famílias. Por isso que a palavra de Deus diz que nós agora somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Nós somos da família de Deus. Então a família de Deus é abençoada, meu querido. A família de Deus é abençoada. Amém? E para terminar aqui, Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então, ele já te abençoou. Ele já te abençoou. Ele já me abençoou. Ele abençoou a minha família. Amém. E ele abençoou a tua família. O que está acontecendo, pastor? Por que eu não consigo viver a bênção de Deus? É porque você está dividido. Você está pensando só em você. É só isso. A bênção está aí. Mas ela só vai se materializar quando você estiver em unidade com a tua família, quando você estiver unido com a sua esposa, com o seu marido, quando você estiver unido com os seus filhos. Os testemunhos mais fortes que eu já ouvi foram testemunhos de famílias. Nós nos unimos em oração, nós oramos e Deus nos abençoou. Nós nos unimos para pedir perdão e Deus nos perdoou. Nós nos unimos e pedimos para que Deus entrasse com provisão e Deus entrou com a provisão. Isso acontece no contexto familiar. Amém? Então, uma pergunta importante para você responder, para você mesmo. Como que você está no contexto familiar? Né? Como que você está com a tua família? Ah, pastor, mas a minha família não crê no que eu creio. Olha só o que o Paulo falou para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Tu e a tua casa. Deus não muda. Deus quer a casa.
Deus quer a família do carcereiro. Deus não muda. Deus quer a tua família. Deus não quer você. Sozinho, não. Deus quer a tua linhagem. Deus quer os teus filhos. Deus quer você e a tua esposa. Deus quer transformar a família antes de abençoar a família. Porque se Deus der dinheiro para uma família que come da árvore do fruto do conhecimento, que desobedece a Deus, Deus não vai financiar a rebeldia. Deus não vai financiar a desobediência. Deus não vai financiar a bebedeira. Deus não vai financiar vícios. Deus não vai financiar pecados, irmão. A bênção de Deus vem para a família. Mas é uma família restaurada. Restaura a família em primeiro lugar. Restaura a família. Ah, pastor, mas eu preciso de dinheiro. O dinheiro está pairando sobre a tua cabeça, meu irmão. Nas regiões celestiais. Está pairando, está pairando. No momento em que você se quebrantar, pedir perdão, no momento em que você se humilhar, no momento em que você começar a servir a tua esposa, servir o teu marido, servir teus filhos, no momento em que você amar a sua família, o dinheiro vai ser a consequência. Você vai viver a bênção de Deus. Deus vai falar assim, agora você pode multiplicar, porque você se tornou uma boa semente. Aí eu vou financiar, porque essa família é uma bênção. É uma família que reparte com os outros. É uma família que entende o que é jubileu. Entende o que é jubileu. Entende que ela não pode ser só ela, para ela. Não. É uma família que abençoa o seu próximo, que ama o seu próximo, mas isso vem da família. Amém? Então, como é que você está com a tua casa? Como é que você está com a tua esposa? Como que você está com o seu marido? Pensa nisso, né? Grava bem essa palavra, porque de Gênesis a Apocalipse, meu irmão, você vai ver que Deus não muda. Deus não muda. E Ele não vai mudar só porque você quer. Não vai. Amém, pastora Cláudia? Amém, amém. E essa questão da unidade, né, da família estar unida, né, em propósitos, né, em oração, a gente tem que buscar essa transformação. Nós, na última live, né, nós ficamos 15 dias em férias com os nossos amigos queridos. Na live anterior, nós falamos sobre equilíbrio, o quanto é importante ter equilíbrio, né? O quanto é importante ter equilíbrio. E foi interessante que eu pensei até no equilíbrio da questão do lar, tantas coisas nós falamos sobre isso. E o pastor Renato, no dia seguinte dessa live, ele orou por mim, ele sempre ora por mim, todos os dias, né? Isso é um princípio nas nossas vidas. Quando eu entendi que ele é um sacerdote e o quanto ele pode me abençoar, eu não deixo, eu não perco essa oportunidade de ele orar por mim. E foi interessante que no dia seguinte ele orou e eu tinha uma consulta e ele orou, e na hora que ele orou, Deus revelou sobre livramento. Ele orou pedindo livramento. E eu fui para essa consulta. Quando eu estava nessa consulta, né, entraram ladrões no consultório, né, ladrões armados, e abordaram todo mundo. E quando eles abordaram todo mundo, né, pediram dinheiro, pediram as coisas, eu estava, né, com a mochila, estava com o computador da empresa, né, estava com o celular, com todos os documentos, enfim, e eles abordaram todo mundo, né, e acabaram não levando nada meu. Inclusive eu não tinha dinheiro, né, eu tinha apenas R$7 na carteira, e eu falei até pro ladrão, olha, eu tenho R$7 aqui. E ele falou assim, não, seu moça. Seu não, moça. E aí levou todo mundo pro fundo da clínica, fez todo mundo deitar no chão, né? E as minhas coisas ficaram na sala do médico, na primeira sala. E eles pegaram a aliança de todo mundo, pegaram o celular, pegaram o relógio, pegaram mochilas e não levaram nada meu. Nada. Né? Estou aqui com a minha aliança, não levaram nada meu. E na hora que eu estava deitada no chão, né, me veio essa palavra que a gente ministrou, né, na quarta noite, né, um dia anterior, sobre essa questão do equilíbrio.
E na hora que eu estava deitada no chão, eu me recordei da oração que o Renato fez por mim, para que Deus, né, me protegesse, me desse livramento. E essa bênção, né, dessa oração veio sobre a minha vida. E Deus me deu livramento, né? Todas as pessoas na clínica foram roubadas e eles não levaram nada meu, nada, nem os R$7 que eu tinha, eles levaram. Então, assim, essa questão da bênção, o quanto ela é forte, ela representa que a gente vai passar por adversidades, né? Assim como eu resumidamente falei, né? Esse testemunho desse assalto. As situações adversas vão acontecer. Situações difíceis vão acontecer. Mas a questão da bênção na família, da unidade existente na família, ela faz uma proteção. É como se eu estivesse invisível naquele local. É como se eu não estivesse ali, né? É como se eu não estivesse passando por aquela situação. Então, a bênção, ela encobre, né, a adversidade. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Então, como é que você está com a tua família? Né? E aí, isso que a pastora Cláudia falou não é porque a gente é isso, que é aquilo, não. É um cenário. É um cenário. Você tem que preparar o cenário. Qual é o cenário? Unidade. Então luta por unidade. Luta por unidade. Não deixa a divisão no teu coração. Isso. Né? A unidade traz paz e não confusão. Né? Então, quando que uma esposa vai receber a oração de um marido se ela não acredita no cenário, nesse cenário? Como que a esposa vai se beneficiar da autoridade do marido, sendo que o marido é o canal de Deus para a vida dela? Como que um marido vai se beneficiar daquilo que a esposa é na vida dele? Uma intercessora, uma protetora. Se o marido está dividido com a sua própria esposa, e ao invés de abençoar a esposa, né, ignora a esposa, não sabe como ela está, né, não percebe como ela está. Então, como que você está com a tua esposa? Como você está com o teu marido? Como que você está com os seus filhos? Né? O filho, né, o filho pródigo, ele estava ali debaixo da bênção de Deus, porque ele estava na família. É simples assim. Ele estava na família. Ele fala: pai, me dá aí a parte dos meus bens, eu vou vazar, vou embora. E ele foi embora. O que aconteceu com ele? Ele perdeu a bênção. A bênção ficou lá na família. Ele se afastou da família, lógico, mas ele se afastou da bênção também. A bênção de Deus habita na família. Repousa sobre a casa, repousa sobre a família. Agora o cara sai e pensa que vai se dar bem porque ele saiu da família. Meu irmão, você está destinado a comer bolota de porco. Sabe quando o filho pródigo foi abençoado novamente? Quando ele retornou para a família. Quando ele voltou para a família. É simples assim. Quando ele foi agregado novamente na família. Aí ele foi abençoado, aí ele experimentou festa, aí ele experimentou restituição. A restituição está no quebrantamento. É quando você chega para tua esposa e fala: me perdoa, do jeito que eu sou cavalo, do jeito que eu sou grosso, do jeito que eu sou bruto. Né? É quando você chega para o teu marido e fala assim: olha, me perdoa porque eu não te respeito, eu fico te expondo, né? Eu humilho você, ponho você para baixo. Quando você começa a percorrer esse caminho de quebrantamento, de humildade, a bênção começa a ser restituída. Aí você pode se ver lá, né, como filho pródigo, que o pai colocou um manto sobre a vida dele, só depois que ele pediu perdão, só depois que ele se quebrantou, só depois que ele pediu misericórdia, humildade. Então isso tudo é o caminho de volta, irmão. Esse é o caminho de volta.
Se você tem uma família, você já tem o cenário. Amém. Você tem uma família, você tem o cenário. Você não tem uma família, Deus vai fazer você habitar em família. Deus vai te dar uma família. Fica tranquilo. Você não vai ficar sozinho. Porque você tem um Pai. O Pai Celestial não vai deixar você sozinho. Por quê? Porque Ele é um pai de uma família. Então Ele vai te dar uma família. Não seja arredio. Não viva numa bolha. Amém? Uma pessoa falou, me amaldiçoou, falou que eu nunca teria uma família. Eu tenho uma família. Glória a Deus. Eu tenho a minha família. Tenho minha esposa. Tenho parentela. Eu tenho uma família. Deus fez com que o solitário vivesse em família. E esse era o propósito de Deus com a minha vida. E é também com a tua vida. Que você viva em família. Amém. Amém? Então, para de correr atrás da bênção e começa a correr atrás da restauração da família. Amém. Amém. É o conselho que eu te dou essa noite. Para de correr atrás de dinheiro e começa a correr atrás de um relacionamento saudável dentro de casa. Como a Cris bem colocou aí, né? Não deixe o orgulho tomar conta de você, né? Porque Deus, Ele exalta sempre os humildes, né? Mas Ele Resiste ao soberbo. Ele vai resistir aos soberbos, né? Então, essa questão de quebrar o orgulho, né? E você ter uma atitude de aproximação, isso vai fazer toda a diferença. Amém? Amém, pastor. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Glória a Deus. Vamos orar então. Amém? Pai, em nome de Jesus, Sim, Paizinho. nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Sim, Pai. A tua palavra foi lançada na nossa vida. Amém, Senhor. E eu sei que a tua palavra não volta vazia, mas ela exige uma resposta. Sim, Pai. Porque a tua palavra não tira o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. Verdade, Pai. Aliás, a tua palavra devolve a decisão, devolve a liberdade, a autonomia. Amém, Senhor. Então a tua palavra nos dá autonomia para escolher. Nós podemos escolher entre bênção e maldição. Sim, Podemos Pai. escolher entre estar fora de uma família, viver de maneira isolada, ou estar em família, aonde a Sim, bênção do Pai. Senhor repousa. Então, Pai, que a tua palavra nos convença cada um de nós, Senhor. Sim, Pai. Aonde nós estamos nos separando, nos dividindo, estamos perdendo a característica da imagem e semelhança do Senhor. Sim, Que a Pai. tua palavra nos convença, o teu Espírito, Senhor, pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que o teu Espírito lave a nossa vida, Amém. quebre todo jugo, tire todo peso e principalmente, Senhor, que o teu Espírito quebrante o nosso Amém, coração, Senhor, amém. que o teu Espírito quebrante todo orgulho, Amém. toda altivez, Senhor, que isso tudo seja quebrado e rompido, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que a cada atitude de quebrantamento, de unidade e de retorno à família, Pai, Amém. cada vez que essa atitude for tomada, portas sejam abertas. Amém, E que Senhor. tudo aquilo que foi roubado, perdido, Pai, que Jesus, que é o nosso jubileu, Ele possa trazer novamente, Senhor, a herança perdida, a bênção Amém. perdida, em nome de Jesus. Reúne as nossas famílias, Amém, Pai. Senhor. Agrega novamente as famílias, para que o Teu nome seja glorificado através das famílias, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Né? A semana que vem a gente volta com mais um assunto aí sobre famílias. Que Deus te abençoe ricamente. Grata por cada participação. Um beijo em cada coração.